Nesta videoaula nós vamos abordar mais uma regra de convergência das séries, que é a regra de Cauchy. O que diz esta regra? Dada a série de termos positivos U, ou seja, o 1 mais o 2 mais o 3 mais o n, se a grandeza raiz quadrada, a raiz enésima de n tiver limite finito L, quando n tende para o infinito, isto é, se o limite quando n tende para infinito da raiz enésima de n for igual a L, então eu concluo que a série converge se L for menor do que 1, a série diverge se L for maior do que 1, e eu não posso afirmar nada se o limite daquele termo, quando n tende para infinito, for igual à unidade. Muito bem, vamos aqui apenas demonstrar o caso em que L é menor do que 1. Então, por hipótese, já que L é menor do que 1, por hipótese, o limite quando n tende para infinito da raiz enésima de n é igual a L e L é menor do que 1. Vamos adotar então da mesma forma como fizemos na demonstração da regra de Alembert, um número real Q compreendido entre L e 1. Ora, resulta que vai existir um número natural n maiúsculo, tal que, para n minúsculo, que é o índice dos termos da série, maior do que n maiúsculo, vai valer a relação raiz enésima de un menor do que Q. Observe, se Q é maior do que L e menor do que 1, observe que se esta grandeza está tendendo para L, no caminho de tender para L, ela será necessariamente menor do que Q, porque Q é maior do que L. Então, na vizinhança de L, estará também menor do que Q. Então, por segurança, vamos adotar esse Q, maior do que L. Então, decorre, elevando ambos os lados desta igualdade à enésima potência, eu chego à conclusão que o n é menor do que Q elevado a n. Então, vamos aproveitar para formar duas séries. A série que eu estou estudando, que quando n minúsculo é igual a n maiúsculo, ela é formada a partir desse termo. Observe que à esquerda aqui há vários termos que eu estou descartando. Então, para este índice n maiúsculo, eu vou formar uma série o n maiúsculo mais o n maiúsculo mais 1, mais o n maiúsculo mais 2, etc. E a outra série, observe que o índice n maiúsculo é menor do que Q elevado a n maiúsculo. A gente chegou a essa conclusão aqui, ó. Isso decorreu do limite deste termo ser menor do que L minúsculo. Então, a outra série é uma série maior do que a série original. É Q elevado a n, mais Q elevado a n mais 1, mais Q elevado a n mais 2, etc. Agora, decorre lá da primeira aula que se esta razão é menor do que 1, esta segunda série aqui, ó, ela converge. Logo, a série 1 também converge. De onde eu tirei isso? Do teorema 1 da primeira aula e da regra da comparação. Relembrando que o teorema 1 diz o seguinte, que o caráter de convergência ou divergência de uma série não se altera pela supressão
de um número finito de termos. Então, para esta série aqui, ó, que eu suprimi n maiúsculo termos, onde n é um número finito, certo? Se essa série aqui que eu coloquei de UN para diante converge, então a série original também converge. E a regra da comparação diz que se eu estou comparando duas séries de termos positivos e esta série aqui é menor do que esta, se esta série daqui é convergente, a primeira também é. Então, muito bem. Isto foi a prova da regra de Cauchy. Agora vamos usar efetivamente a regra de Cauchy para verificar a convergência de duas séries aqui. Então, primeiro vamos estudar a convergência da série 1 mais 2/3 elevado ao quadrado mais 3/5 elevado ao cubo mais n sobre 2n menos 1 elevado à enésima potência, mais etc. Então, aplicando aqui a regra de Cauchy, eu vou determinar o limite, quando n tende para infinito, da raiz enésima de n dividido por 2n menos 1, tudo isto elevado à enésima potência. Isso aqui, evidentemente, dá o limite quando n tende para infinito de n dividido por 2n menos 1, que é igual a meio, que é menor do que 1. Portanto, esta série aqui, ela converge pela regra de Cauchy. Simples assim. Vejamos agora um exemplo 2. Estudar a convergência da série 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4, mais 1 sobre n vezes n mais 1. Então, aplicando de novo a regra de Cauchy, eu vou determinar o limite quando n tende a infinito da raiz enésima de 1 sobre n vezes n mais 1. Que é igual ao limite quando n tende a infinito de 1 sobre n vezes n mais 1, que é o meu integrando aqui, elevado a 1 sobre n, que nada mais é do que a raiz enésima. E eu vou dizer que isso tende para L. Por que eu estou fazendo isto? Porque eu estou percebendo que este limite me deu uma indeterminação do tipo 0 elevado a 0. E para resolver essa indeterminação, eu vou aplicar uma manobra para converter este limite a uma indeterminação infinito sobre infinito para poder aplicar a regra de L'Hopital. Então, vamos seguir, então. Então, eu vou tomar o logaritmo neperiano de L, que é o limite que eu quero calcular, e isso será igual ao limite quando n tende para infinito de Ln de todo aquele limite original, e eu sei que pela propriedade, por uma das propriedades dos logaritmos, este 1 sobre n pode vir aqui para a frente do logaritmo. Então, esse limite será o limite quando n tende para infinito de 1 sobre n vezes Ln desta grandeza aqui. E agora, eu vou converter este 1 sobre n, o n vai passar para o denominador aqui, ainda não apliquei a regra de L'Hopital, e em cima, como isto aqui é n vezes n mais 1 elevado a menos 1, então o numerador passou a ser menos o logaritmo neperiano do produto de n vezes n mais 1. Coloquei este menos aqui para fora e agora apliquei outra propriedade dos logaritmos, que é
logaritmo neperiano de n mais logaritmo neperiano de n mais 1. E aqui repetir um n do denominador. Muito bem. Então, quando n tende para infinito, eu vejo agora que o numerador tende a infinito e o denominador também. Bom, agora eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Lembrando que só posso aplicar a regra de L'Hopital depois que o limite me apresenta uma de duas indeterminações. A primeira, 0 sobre 0, e a segunda, infinito sobre infinito. Então, aplicando a regra de L'Hopital, eu vou derivar em cima e derivar embaixo. É claro que a derivada de n em relação a ele mesmo é igual a 1. Então, aqui eu deixei apenas a derivada do numerador, que é menos derivada de ln de n, 1 sobre n. Derivada de ln de n mais 1, 1 sobre n mais 1. E observe agora que quando n tende para infinito, isto dá 0. Portanto, como este resultado representou o logaritmo neperiano de L, então o limite que eu estava buscando, na verdade, é 1. E isso significa que eu não posso concluir nada pela regra de Cauchy. Mas eu vou observar que 1 dividido por n vezes n mais 1 é igual a 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Observe, 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, denominador comum, n vezes n mais 1. E agora eu vou explicitar o numerador. No numerador aqui eu tenho n mais 1 menos n, que é isto que aqui está. Quanto dá n mais 1 menos n? Dá 1. Então, observe que, de fato, 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1 é 1 sobre n vezes n mais 1. Então, eu vou poder reescrever a minha série deste jeito. Primeiro termo, 1 menos meio. Segundo termo, meio menos 1/3. Terceiro termo, 1/3 menos 1/4. Enésimo termo, 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. O que vai acontecer com esta soma, que é igual a Sn? Eu vou cancelar o meio, vou cancelar 1/3, vou cancelar 1/4, vou cancelar 1 sobre n e vai sobrar somente este termo, que é igual a menos 1 sobre n mais 1. Portanto, Sn vai ser a soma parcial desta série, é 1 menos 1 sobre n mais 1. E S, que é a soma da série, é o limite quando n tende para infinito disto aqui, que vai dar 1. Portanto, se a soma da série é finita, ela tende para 1, essa série converge. Ok? Então, vimos dois exemplos. O primeiro exemplo deu para a gente chegar a uma conclusão sobre a aplicação da regra de Cauchy. O segundo não deu, porque o limite deu 1, e pela regra de Cauchy eu não posso concluir nada, mas por uma outra via, que foi uma ligeira alteração não, uma igualdade que ocorreu sobre o termo geral, eu consegui chegar à conclusão que a série converge. Muito bem, então nos vemos agora na comparação com o integral, que é a nossa próxima videoaula. Até lá!